E Paulo, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Foi um Obrigada. sucesso aqui. Que Deus continue derramando bênçãos na sua vida. Amém. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sonho Americano Podcast. Eu sou Luzmar Sudari e estou aqui hoje com a presença da empresária, empreendedora, Gold Woman, CEO da PS Gerald, Paula Santos. Paula, é um prazer recebê-la aqui, seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu. Obrigada. Ô Paula, antes da gente começar a falar da Paula, da joia, do ouro, das pedras preciosas, vamos falar um pouquinho da Paula brasileira? Sim. A Paula do Brasil, a sua origem, de onde você veio, o que você fazia no Brasil antes de vir pra cá? Sim. Meu nome é Paula Santos, eu nasci em São Paulo, com 12 anos de idade eu fui pra Minas, que eu acho que aqui tem um pezinho dos Tem meninos, né? demais. E morei em Minas até os meus 17 anos. Com 17 anos eu vim para os Estados Unidos à busca de um sonho. Não foi o que eu projetei, porque eu vim para cá pensando em ficar uns 2, 3 anos, juntar uma grana para estudar e voltar pro Brasil, né? Já tô aqui já há quase 20 anos. Não tô aqui 20 anos, eu tô aqui há 17 anos. E, enfim, Você morou em qual lugar de Minas? Engenheiro Caldas, uma cidade bem pequenininha, mas bem conhecida. Bem conhecida. Perto de Valadares, né? Sim. Você veio pra cá com 17? Sim, 17 para 18 anos. Você tava lá no Brasil, assim, e do nada, o que te fez vir pra cá? Você já conhecia gente aqui, tinha parente? O que te levou a essa decisão? Então, eu tinha meus primos aqui, meu padrasto também morava aqui, mas eu não tinha, assim, até os meus 17 anos eu não passava pela minha cabeça de vir pra cá. Eu acho porque também a gente é meio que adolescente, é meio criança ainda. Descobrindo o mundo. Isso, e com 17 anos me deu um estralo, porque assim, eu queria estudar, minha mãe não tinha condições de pagar uma escola pra mim, e eu tinha outras irmãs, então a minha tia foi e sentou comigo. Num dia ela conversou, eu arrumei tudo e eu acho que eu nem pensei, Deus preparou tudo. E minha tia falou assim, Paula, por que você não vai para os Estados Unidos? Você é tão inteligente, você gosta de trabalhar, você gostaria de estudar. Vai pra lá, seu pai tá lá, seus primos e minhas irmãs, minha mãe moravam no Brasil. E eu falei assim, gente, ela tem razão, eu acho que eu vou. Mas eu acho que eu vou, eu não sabia o que eu ia encontrar na frente, né? Porque você acha que, ok, vou chegar aqui, vou trabalhar e pronto. E quando a gente chega aqui, a gente depara com algumas situações que a gente não espera. Cheguei aqui, na mesma semana comecei a trabalhar em um restaurante americano. Você lembra o ano que você chegou? Acho que foi 2003, 2003, 2004, acho que foi 2003. E fui trabalhar num restaurante americano que chamava Joy's American Bar, que fica no centro de Boston. E eu limpava as mesas, se chama Bar Single, que eu acho que é o nome do pessoal que faz isso. Meus primos trabalhavam lá, um era bartender e o outro era já garçom. E eu fui visitar eles e o manager lá falou assim, você veio pra passear? Eu falei, não, vim pra trabalhar, né? Eu não falava, né? Mandava os outros falar pra mim, traduz aí. E aí ele falou, eu tô precisando, se você quiser. Eu falei, quero. Aí comecei a trabalhar lá, aí logo eu consegui um outro trabalho. Eu cheguei num ponto que eu tinha 4 trabalhos. Nossa, muita coisa. Sim, eu dormia 3 horas por dia. Que isso? Sim. E aí eu não gostava daqui, porque você chega com uma vida no Brasil. Eu trabalhava e estudava no Brasil, mas uma vida normal. E como eu queria voltar pro Brasil muito rápido, eu falava, no meu foco era assim, eu preciso de trabalhar pra juntar uma grana e voltar. Então assim, eu trabalhava lá, eu acho que eram 5 dias na semana, eu limpava a casa, na parte da manhã eu trabalhava lá na parte da tarde, porque em lugar americano eles não te dão mais que 40 horas. Então eu limpava a casa, eu limpava com minha prima, trabalhávamos pra uma mulher, não lembro mais o nome dela. E naquela época eu ganhava muito pouco, eu ganhava tipo $280 pra limpar a casa 4 dias na semana. Não, muito pouquinho. Muito pouquinho. Mas também os custos eram bem pouquinho, né? Porque eu morava com 10 pessoas, meu aluguel foi menos de $200. Então era pouco, mas naquela época o gasto também era pouco. Aí eu trabalhei no restaurante, trabalhava lá e trabalhava em um salão em Somerville, que hoje já nem existe mais, de ajudante. E aí, quando surgia também oficinas pra limpar à noite, aquela coisa toda, o pessoal ligava e eu ia. Você abraçava tudo? O que aparecia na minha frente eu pegava. E naquela época eu tinha mais oportunidades de trabalho do que hoje, né? Porque hoje tem muito mais imigrantes aqui, pessoas procurando trabalho, então acho que hoje a competição é um pouco maior.
E também o pessoal tem uma outra mentalidade, porque naquela época, quem chegou há 15, 20 anos atrás só pensava em trabalhar. Só isso. Hoje o pessoal não é assim. Hoje o pessoal que chega não quer trabalhar sábado, não quer trabalhar domingo, se for nesse dia pra mim não tá bom. E naquela época, que era a minha época, a gente pegava o que aparecia. Você não tinha que escolher. Apareceu, eu tô pegando. E comigo não foi diferente. Aí, depois dessa época, eu fiquei, eu acho que uns 1 ano e pouquinho assim, eu comecei a trabalhar no Sultana. Supermercado brasileiro, que naquela época só tinha o GC, o Sultana e acho que o Solução, Jabber. Eu trabalhava no Jabber. Eu cuidava de lá pro Victor. Eu entrei lá trabalhando meio período, aí ele foi adicionando. Cheguei a trabalhar lá 17 horas por dia. Nossa Senhora! Sim, muita gente me conhece de lá. Sim. Eu entrava às 6 da manhã e saía 11 da noite, sou extremamente agradecida. Muitas vezes as pessoas que me conhecem falam assim, nossa, mas como que você aguentava? Eu sou extremamente agradecida pelos lugares que eu passei. Porque se hoje eu estou onde eu estou, foi devido a eles. Através do Sultana, é uma companhia que trabalha com produtos brasileiros, que eu trabalho com eles até hoje. Muita gente não sabe, mas eu trabalho com eles ainda, né? Que chama Pan American Foods, me conheceram ali dentro, através deles verem meu trabalho. Então, o conselho que eu dou sempre é faça o seu melhor, porque às vezes você não cresce no ambiente que você tá, mas outros olhares estão voltados para você. Abre portas. E eles me chamaram para trabalhar, aí na época eu fiquei meio assim, vou, não vou, não sei. Bateu insegurança. Isso. Né? E aí eu tinha acabado de conhecer meu esposo também. E meu esposo, não, você trabalha demais, você precisa de estudar. E eu falo, não, mas eu quero ir embora. Mas como você vai embora? Eu nem sou brasileiro. E eu falei, não, mas eu vou embora, se você quiser, você vai junto. E aí ele foi mudando minha mentalidade. Ele, Paula, você só tem 19 anos, na época eu tinha 19 anos. Você precisa de conhecer o mundo. Você precisa de abrir os seus olhos para as oportunidades. Você parece estar fechada. Porque meu foco era assim, eu só olhava assim. Da minha casa pro Sultana, do Sultana pra minha casa, eu só tinha meio dia off, que era as quartas-feiras que eu tinha que fazer. Lavar roupa, cuidar da casa, coisa de mulher, né? Então, literalmente, eu não vivia naquela época. E aí, meu esposo falou, não, você vai aceitar essa oportunidade. Aí eu falei assim, tá, mas eu não tenho carro, eu não falo inglês, não tenho carteira, como que eu vou fazer? Porque pra você trabalhar de representante, eu precisava de ir até os clientes. Ele, mas você já dirigiu no Brasil? Eu, dirigia. Aquele dirigia, né? Peguei no carro 2 vezes, brincando. Ele, não, eu vou te ajudar, vou te apoiar. Naquela época a gente só namorava, a gente não era casado ainda. E aí ele foi. Ele falou assim, olha, eu vou pegar uma férias de umas 2, 3 semanas, vou te ensinar. Naquela época não existia GPS, estava pra sair, mas quando saiu também era extremamente caro. Difícil também. Então eu anotava todos os endereços no mapa, papelzinho e tal. Acabou que ele ia tirar 3 semanas pra ficar comigo, ele ficou 3 meses. Nossa! Porque imagina, eu não tinha carro, eu não sabia dirigir, não sabia falar inglês. Então no olho humano tudo era impossível. Como que essa louca vai pegar um trabalho desse? E não deixei isso, eu contei pro meu chefe, falei, olha, eu não sei vender, eu não sei dirigir, eu não sei. Ele falou, não, mas eu acredito em você. Ele te deu um voto de confiança. Me deu. E a companhia era uma companhia, não era grande como é hoje, mas era uma companhia que poderia ter escolhido talvez uma outra pessoa. Então assim, eu acho que eu sou muito eu tenho certeza que sou muito abençoada. Eu acho que todos nós temos um caminho escolhido por Deus. E no olho humano, hoje, eu cheguei onde eu cheguei, como eu comecei, é milagre de Deus. Porque assim, se eu te perguntar, você, sem falar inglês, sem carro, sem ter carteira, sem saber onde que eu trabalhava no Sultana, não sabia onde que era o GC, pra você ter ideia. Isso. Você largaria o certo pelo duvidoso? Tem que ter coragem pra tomar esse tipo de decisão, né? E é difícil, né? Porque você tá num país que não é seu. Então, às vezes você larga uma oportunidade pensando que algo vai dar certo. E que não pode dar. Então você tem que acreditar, né? Então isso é a fé. Então naquele momento eu tive muita fé. E hoje tem 17 anos que eu trabalho para essa companhia. Sou extremamente agradecida a eles. Eu tenho meu business, mas eu ainda continuo com eles porque eu acho que quando chega uma certa etapa da sua vida, você não olha somente o dinheiro. Eu sou extremamente agradecida a eles. E o que eu criei em 17 anos, eu não posso simplesmente
Claro que eu reduzi bastante a minha rota, eu coloquei minhas irmãs pra me ajudar, mas eu continuo com eles. E Já é por amor, né? já é por amor. A ele e aos clientes. Gratidão mantém não só as portas da terra abertas, mas também as do céu, né? Amém, verdade. É o que o pessoal diz. E assim, Paula, você chegou aqui, você já pulou já lá pra frente, já com tudo que você trabalhou aqui, mas eu queria fazer só uma pergunta, voltando um pouquinho atrás. Quando você chegou aqui, você tinha uma expectativa do que as pessoas te contavam? Você nunca tinha vindo nos Estados Unidos, né? Não. Ok. Qual foi o confronto entre a expectativa que você tinha e a realidade que você chegou aqui? Em questão de adaptação, idioma... Então, eu na verdade eu vim meio que no susto, né? Então eu não criei, assim, eu com 17 anos, eu acho que eu criei um sonho meio fantasioso da realidade. Tipo assim, eu vou para os Estados Unidos, lá é maravilhoso, lá Só bônus. Só bônus, exato. Quando eu cheguei aqui, que eu tive que dormir em sala, eu morei com, eu falei 10 pessoas, mas na verdade foram 9 pessoas. Eu dormia com 3 numa sala, eu dormia no colchão. Então assim, eu não tinha conforto nenhum. Então assim, A realidade foi bem distante da expectativa, né? Sim, eu tinha que trabalhar, como eu te falei, eu dormia 3 horas por noite, com 18 anos de idade. Eu era uma menina ainda, e achava que era uma mulher, né? Mas era uma menina. Então assim, é difícil. É muito difícil. E hoje, olhando para o que você falou assim, na minha percepção das coisas, as pessoas hoje querem plantar pouco e colher muito. E não é assim, porque todos nós conhecemos a lei da semeadura, né? A gente colhe o que planta. Mas as pessoas têm se feito o questionamento da forma errada, porque se a gente colhe o que planta, por que as pessoas não estão regando o plantio? Porque é tão importante quanto, né, o processo, que nem você acabou de contar, a determinação, para quando chegar a época da colheita, estar de acordo com as expectativas que as pessoas têm de vida, né? Sim. E assim, aí você entrou na Panamérica, né? Isso foi em 2004? Mais ou menos 2004. Tá, aí você ficou na Panamérica até abrir a PS. Você tá até hoje, né? Eu tô até hoje. A PS abriu quando? A PS, a loja em si abriu, a PS Loja, né? Porque ela já existe há mais de 15 anos. Tá, peraí. Ela surgiu, antes de ser loja, ela surgiu como? Então, eu trabalhava em casas. Primeiro, quando eu comecei a trabalhar pra Panamérica, que eu já saí do Sultana, saí da limpeza, saí do restaurante, já deixei tudo. Aqueles 10 trabalhos que eu tinha, eu foquei na PS. A PS, na verdade, surgiu antes de eu vir pra cá, eu já trabalhava com isso no Brasil. Ah, então você já trabalhava com isso. Sim, eu já trabalhava. Só que no Brasil eu fabricava bijuterias. Só para introduzir o pessoal, quanto que é a PS? A PS é um business de joias. Joias, sim. Que ela começou com bijuteria naquela época, no Brasil, quando eu tinha 15 anos de idade. E hoje a gente trabalha com ouro, né? Com ouro 18. Mas ela começou a sementinha lá no Brasil. Sim, aí quando chegou aqui, eu pensei em trabalhar com isso, mas aí a bijuteria aqui não é um mercado valorizado como no Brasil. Aí eu via que eu demorava tipo 3 horas fazendo um brinco pra vender ele por $10. Você mesmo fazia? Eu mesmo fazia no Brasil. Sério? Sim, eu fabricava. Você desenhava? Como é que você fazia? Sim. Tudo era você? Sim, tudo era eu. Sim, eu desenhava, fazia. E aí eu ficava 3 horas produzindo um brinco, aí quando eu ia vender, tipo, bijuteria aqui, $10. Aí eu falei, gente, não vai rolar. Eu vou ter que realmente trabalhar fora. E aí, desisti do meu sonho, fui pro Sultana, depois passei pra Panamérica. E aí, quando eu comecei a trabalhar pra Panamérica, lá o trabalho é menos horas. Então eu trabalhava de segunda a quinta. Então me sobrava sexta, sábado e domingo. E aí eu tinha esquecido dos meus sonhos, né? Não tinha tempo pra pensar nele. Sim. Aí começou a voltar aquela vontade, tipo assim, nossa, eu poderia voltar a mexer com joias, porque pra mim não era um trabalho, era uma diversão, era um momento de terapia, é uma coisa que eu realmente amava. Aí como eu tinha esses 3 dias, eu comecei a trabalhar com prata, porque a bijuteria não era valorizada aqui, mas a prata sim. Aí comecei a fabricar peças em prata, comecei a vender para os clientes onde eu ia, comecei a vender para outro, e o business foi crescendo, coloquei vendedoras para me ajudar, que naquela época só da prata eu tinha 3 vendedoras, que vendiam prata para mim e eu também vendi, então éramos 4. E aí foi crescendo o business, até eu chegar com 7 vendedoras, e há 2 anos atrás
eu decidi montar a loja. Porque eu morava numa localidade ali em Rivia e o meu escritório era embaixo da minha casa. Mas por motivos familiares, a gente decidiu mudar, por questão de escola. E aí meu esposo falou, não dá mais pra você trabalhar em casa, você precisa de ter um local, porque eu sou meia sem limites. Eu trabalho de manhã, de madrugada, à noite, final de semana. E ele falou, você precisa de ter um horário. Então aí foi quando eu comecei a procurar um escritório e tal. E Deus colocou no meu coração que eu tinha que montar uma loja, que chegou o momento de eu ter uma loja. E aí com muita oração, Deus me deu o local que a gente tem hoje, porque foi através de oração, né? Tudo na minha vida eu oro, eu peço o discernimento do Senhor, Ele tem que me guiar porque eu faço o que Deus manda. Se Deus, eu sou guiada por Ele. Então, Ele me deu a direção, nós abrimos e a gente está localizado naquele local. Mas antes de ter essa loja, já tive uma outra 10 anos atrás que eu fechei. De quê? Era mistura, era prata com artigos infantis, com sapato ferracini. Lembra o sapato ferracini do Brasil? No Brasil tem até hoje. Você tem? Sim. Aí ficava ali perto do Sultana. Aí eu montei a loja junto com a... Na Broadway? Ficava na Ferry, Ferry com a Broadway. Você sabe onde fica a floricultura? Sei. Sim, ficava do lado dela. E aí não deu certo. Com menos de 2 anos eu fechei. E falei, nunca mais vou ter loja. Porque eu investi muito dinheiro e terminei perdendo todo o dinheiro que eu investi. Eu tinha que decidir se eu ia continuar com a Panamérica, se eu ia ficar na loja, mas naquela época era muito difícil. Porque quando você monta o business, você tem que entender que é a lei da semeadura agora. Você vai plantar para depois colher. Naquela época eu já quis abrir e colher. E não é assim. Entendeu? Aí foi quando eu foquei 100% nas joias. Eu fechei a loja e fiquei só com as joias. E como é que você fazia para divulgar as suas joias? Naquela Era época? boca a boca? Naquela época? Sim. Era no boca a boca. E espalhando a notícia? Sim, eu vendia pra fulana, que aí ela falava pra prima, falava pra vizinha que morava em cima e assim. E a PS veio em 2019 ou 2020? A loja... A física? A física, sim, 2019. 2019. Você abriu a PS. Pra quem tá ouvindo a gente que não conhece a PS, quando a pessoa chega lá na porta da PS, abre a porta da PS, o que a pessoa encontra na PS? Em qual sentido você fala? De produtos. Ah, sim, que a gente vende, né? Isso. A gente trabalha com toda uma linha de ouro 18. Hoje, infelizmente, a gente não trabalha mais com a prata porque não foi decisão minha, foi decisão dos próprios clientes, porque a gente trabalhou com a prata há quase 14 anos. Quando nós montamos a loja, todos os nossos clientes de prata passaram pro ouro. Entendi. Então, assim, quando eu montei a loja, eu tinha 70% de prata e 30% de ouro. E isso foi mudando. Os clientes foram cada vez migrando mais pro ouro. Então, todos os nossos clientes que compravam prata, desde o comecinho da história da PS, passaram pro ouro. Então, a gente tirou o ouro da loja. Nós temos muito estoque, mas não vendemos mais na loja. Entendi. E hoje, assim, você emprega quantas pessoas na PS? Agora deixa eu contar. Dentro da loja somos 4. E fora da loja somos 7. Então são 11 pessoas. E qual é a sua rotina hoje dentro da PS? Minha rotina dentro da PS é de terça a sábado. Eu só às segundas-feiras que eu não trabalho lá, porque eu ainda continuo trabalhando para a Panamérica. Então na segunda-feira eu trabalho dentro da minha casa, no escritório, eu faço o meu atendimento com meus clientes. E eu vou para a PS de terça a sábado, mas a loja funciona de segunda a sábado. Entendi. E assim, nesses 2 anos da loja física aberta, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou como empresária e como proprietária da PS? Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande em mudanças de funcionário. A primeira loja eu fechei por causa de mudanças de funcionário. Eu mudei de funcionário de 3 turmas em menos de 1 ano. E eu acho, assim, que para um business, ele ficar estruturado, ter uma boa aparência, uma boa recepção para o seu cliente, é você estar bem estruturado dentro, para a gente passar isso para o cliente. Então essa troca de funcionário me deixa muito destabilizada. Quando eu tenho que trocar de funcionário, como aconteceu na pandemia, que eu tinha pessoas que trabalhavam comigo há 9 anos, que já trabalhava lá no escritório, e depois da pandemia eu perdi toda a minha equipe, pra mim foi
Foi difícil, foi mais difícil eu trocar a troca dos funcionários do que a própria pandemia. Sério? Sim, sim. E como é que você fez pra superar isso? Então, eu conversei muito com Deus. Quando deu aquela época da pandemia, eu sei que foi um momento muito difícil. Fecharam as portas? A loja fechou, foi né? fechada. A gente abriu a loja em outubro, em março a gente teve que fechar a loja. Nossa. E eu investi até meus últimos centavos ali. Só que, assim, Luzmar, é engraçado, porque assim, quando você confia e quando você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, o bem material, ele é o último que te importa. Então, quando aconteceu da PS fechar, eu já tinha recebido uma palavra por um pastor, há uns 7 meses atrás, antes da loja fechar, que Deus ia fechar uma porta. Eu, será que é a PS? Ou será que é a Panamérica? Porque eu tô diminuindo a minha rota. Gente, será que é a Panamérica e tal? Depois do culto eu liguei pro pastor, a gente chorou. Eu falei, olha, eu acho que é a Panamérica. Ele, olha, filha, eu não sei se é a Panamérica, mas devido a tudo que você tá me falando, né, talvez seja. Naquela época eu ainda tinha a rota completa. E eu, não, eu acho que é. E aí ele me deu até o dia, falou assim, olha, entre 18 e 19 de março, Deus estará fechando essa porta, mas ele manda te avisar que ele vai estar no controle de todas as coisas. Nossa, foi bem preciso. Foi. Nossa, assim, eu nunca vou esquecer dessa palavra que eu recebi. E eu falei, amém. Só que na minha cabeça era uma coisa, só que na cabeça de Deus era outra. Então é isso, né? A gente tem que entender o propósito de Deus. Então quando aconteceu aquilo, muita gente me ligou, falou, Paulo, e agora? O que você vai fazer? E de verdade, do fundo do meu coração, o que menos me preocupou foi com a PS. Eu me preocupava com meus familiares, com meus amigos, se a gente ia ter o que comer, como que eu ia pagar minhas contas de casa, né? Eu falava assim, eu fui pra minha casa, fechei a PS, eu fui a última a sair de lá. Eu falei, Senhor, guarda a gente, sabe? Protege a gente. Não deixe faltar o pão na nossa mesa, porque eu pensei que todo mundo ia morrer. Eu acho que passou. A morte estava em todo lugar. Eu passei, né? Eu pensei, eu acho Ninguém que passou estava imune. Sim, eu acho que passou isso pela cabeça de muita gente, porque no começo a gente não sabia o que era aquilo. Tudo era muito incerto. Então, assim, muita gente se preocupou pela PS mais do que eu mesma. Eu tava preocupando em ficar viva e cuidar dos meus filhos. Então, assim, a pandemia, pra mim, como pessoa, eu sei que é um pouco forte o que eu vou falar. Eu tô falando pra mim, né? Experiência de vida minha. Foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Agora você vai falar por quê? Porque como eu te falei, eu saía às vezes 5 horas da manhã de casa, chegava 7, 8 da noite. Eu via os meus filhos 1 hora, 1h30. Às vezes que eu chegava, eles estavam dormindo. Eu não tinha tempo, eu não colocava limites. Se falava assim, olha, as minhas funcionárias, né, as meninas que trabalham comigo, Paulo, eu quero ser atendida tal dia. Posso. Cliente, posso. Tudo vinha na frente. E o meu tempo, pra mim, como humana, eu nunca colocava tempo pra mim. Eu só ficava com aquilo que sobrava. E quando chegou a pandemia, Deus falou, para. Stop. Aí veio um mundo novo pra você também, né? Aí eu comecei a ficar em casa, comecei a levantar com meus filhos, tive que estudar junto com eles. Esperar o marido com uma jantinha em casa. E ele amou, né, essa parte. Então, assim, tudo mudou. E minha vida continuou normal. Então, assim, eu falei, gente, como assim? Provavelmente você deve estar até mais feliz, né? Muito mais feliz. Nossa, muito mais feliz. E eu não troco. Assim, depois da pandemia, minha vida mudou muito. Te ensinou isso, né? Me ensinou. E agora você vai levar pro resto da vida. Pro resto da vida. Não tem mais volta. Sim. Eu aprendi a ser mãe depois da pandemia. Que bacana. E seus meninos têm quantos anos? 7 e 5. Que bacana. E eles amam, né? Eles amam. Então hoje eu consigo deixar eles na escola, eu consigo pegar, eu consigo sair pra almoçar com eles, eu consigo levar eles no esporte. Então assim, nossa vida mudou bastante. Muito bom, muito bom. E assim, pra PS, o que ela apresenta pra você, financeiramente falando? Isso eu trabalhando na Panamérica. Como você se considera financeiramente hoje, como pessoa? Você se considera uma pessoa financeiramente livre? Olha, sim. Sim, eu me considero uma pessoa super abençoada. Os sonhos de Deus eram maior que o meu. Como eu te falei, lá atrás eu sonhava fazer bijuteria, tinha um sonho de montar uma fábrica de bijuteria. E aí Deus preparou algo muito maior, porque Deus é dono do ouro e da prata, né? Eu nunca me imaginei trabalhando da forma que eu trabalho hoje, 100% com ouro, porque você sabe que é um investimento muito alto, né? E eu não tenho só a loja,
Eu tenho todas as vendedoras fora, que são uma loja também. Então todas elas têm uma loja com elas. Com elas. Então é um investimento muito alto. Então assim, na soma humana, eu não sei como aconteceu. Mas Deus sabe. Porque é inexplicável. Amém. É Não tem inexplicável. explicação, Não né? tem explicação. E é por isso que é Deus, né? Amém. Porque geralmente as coisas de Deus são Sim. inexplicáveis. Falando do que seu business representa hoje, o que você acha que seu business representa para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos? Olha, a PS eu acho que ela veio também para quebrar um pouco, porque assim, acho que a maioria das joalherias brasileiras que tem aqui são comandadas por homens, né? Então eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que eu sou a primeira mulher. E a PS, ela é praticamente quase toda com mulheres. Então, para o mundo feminino, a gente veio para mostrar que a gente também tem espaço, que a gente também pode e que o mundo está aberto, né? Ele tá aí para quem quiser ganhá-lo. E assim, Paula, hoje as coisas acontecem muito rápido. O ano passado foi rápido, esse ano rápido, o ano que vem vai ser mais rápido ainda. Tudo por causa do mundo digital, né? Hoje as coisas acontecem muito no digital. Como você enxerga você como empresária e o seu business daqui 3 anos? É um pouco complicado, né? São inúmeras variáveis, né? Sim. É aquela coisa, né? A gente faz um plano, Deus faz outro. Mas nos meus planos, no olhar humano, né? A PS vem crescido muito, para honra e glória do Senhor, dedicação interna e externa, né, das meninas que trabalham fora, que vestem a camisa, que trabalham com amor, que leva o nome da PS com carinho, né? Porque eu sempre falo, a gente não tá vendendo simplesmente uma joia, a gente tá vendendo ali um sonho também, porque muitas pessoas às vezes chegam ali e nunca teve um cordão de ouro, sei lá, do Brasil, aquele sonho de ter um cordão. Então assim, a gente mexe muito com o emocional, a gente trabalha muito com pessoas com noivados, casamentos, então a gente trabalha também com a emoção. Então nós estamos ali não somente para vender, mas também para participar desse sonho de muitos. Então, daqui 3 anos, do jeito que as coisas vão acontecendo, eu me vejo bem longe. Você pensa em abrir outras lojas no futuro? Tem esse planejamento, assim, a PS está indo bem, está andando bem com essas pernas? É porque hoje eu vejo que você está muito imersa na PS, né? Assim, na loja em si. Então, se você abrir outra loja, não tem como ter 2 Paulas em 2 lugares, né? Sim. Então você teria que ser mais administrativo, né? Porque você teria que ter uma outra pessoa de confiança no caso, assim, pra abrir outra loja. Ou, não sei, você pensa em abrir outras lojas próprias, franquias? O que passa na sua mente, assim, quando você pensa em relação a PS, pro futuro? Sim, olha, franquia seria um sonho, né? Sim, seria um sonho, mas próprias, eu acredito que um futuro muito próximo, isso vai acontecer. Se você falar assim, Paula, vem mais uma vez Deus, né? Deus na minha vida. Então, Deus já tem plantado isso e já tem me falado que isso vai acontecer, então eu já estou me preparando para isso. E sim, a gente não cresce sozinho, tá? O ser humano ele não cresce sozinho, eu só tenho 2 mãos, eu só tenho uma cabeça. Então, claro que você precisa de pessoas humanas para estar do seu lado. E graças a Deus hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, que eu consigo fazer isso, mas ainda não é o momento. Então, no momento certo isso vai acontecer. Amém. Assim, fala para as pessoas que estão nos ouvindo, talvez elas não sabem, né? Onde as pessoas podem encontrar a PS física? Sim, a PS está localizada na 471 Easter Avenue. Ela fica ali do lado do salão do Thiago Monteiro, do outro lado tem um car wash. Já aproveitei e já fiz a propaganda ali com vocês. O Thiago vai vir aqui também. Vai. Bacana. Assim, Paula, além do seu negócio hoje, que é a PS, e seu trabalho com a Panamérica, onde mais você investe seu dinheiro? Meu esposo também tem a companhia dele, né? Meu esposo não trabalha junto comigo na PS, então a PS, ela é somente eu e ele tem o próprio business dele. E ele trabalha com fibra ótica, parte de construção externa, tecnologia. No momento, a gente só está investindo nisso, né? Não temos outros investimentos, até mesmo porque a PS, ela requer muito investimento. Sim. E agora vamos tratar de um case assim, experimental. Vamos supor que é uma pessoa que está nos ouvindo lá de Connecticut. Aí a pessoa quer abrir uma joalheria. Como é que essa pessoa faz para abrir uma joalheria do zero?
Olha, abrir uma joalheria do zero é complicado, né? Porque assim, a pessoa precisa de pelo menos ter uma noção, não só uma joalheria, qualquer business que você vai fazer, você tem que ter uma noção do que você está entrando, porque não é simplesmente você abrir uma porta, colocou as joias ali e vamos vender. Não é assim. É um açougue. Ah, vou abrir um açougue, mas não sei nem cortar carne. Não é assim. Então, qualquer business que você vai montar, primeiramente você precisa de entender. E segundo, assim, você precisa de amar o que você faz para você ter sucesso. Então, assim, primeiro o conhecimento, né? O conhecimento eu acho que é um ponto muito importante para você montar qualquer business, sim. E assim, hoje o mundo, como eu disse anteriormente, está indo bem rápido. Mas assim, em relação a PS, você pensa que possa vir pessoas interessadas em comprar seu business no futuro? Porque hoje os negócios, o que acontece? Só tem 3 futuros para os negócios hoje. Ou eles são vendidos, ou eles são herdados, ou eles quebram. Quando você olha para a PS, que você não, talvez você não pense em se desfazendo da PS, porque você é muito nova ainda, né? Tem muita coisa pela frente. Mas lá no futuro, o que você acha que pode acontecer com a PS? Ou você vai instituir seus meninos a continuar o negócio? Então, é aquela coisa que eu acabei de falar, que eu acho que tem que ter amor, né? Eu acho que você tem que amar o que você faz. Desde que seja limpar uma casa, montar um açougue, uma padaria, uma joalheria, eu acho que você tem que amar aquilo. E a gente já cresce com isso. Então, lá no Brasil, eu já mexia com isso. Sim, com 15 anos eu pegava os alicates de unha da minha mãe pra montar a minha primeira peça. Ela tem a peça até hoje. Então, assim, sem instrumento nenhum próprio pra fazer, eu já fazia. É igual quando você vê o Neymar jogando bola, descalço e chuteira, mas já jogava. Então, assim, isso já cresce com a gente. Meu sonho seria que meus meninos, sim, seguissem, porque assim, eu não vejo a loja ali só como um business. Eu vejo como um amor mesmo, sabe? Algo que, tipo assim, que Deus colocou. Você acha que a loja é seu propósito? Eu acho. Que bacana, né? Eu acho. Então, de quebra, você realizou seu sonho americano? Sim. Então, de quebra, você realizou seu sonho e de quebra é seu propósito. Sim, eu me sinto realizada como humana, como pessoa, como cristã. E como as pessoas fazem para encontrar a PS ou talvez você nas redes sociais? A gente tem a página do Instagram, a gente tem o Facebook, a gente investe pesado nas redes sociais. E nós temos o Instagram, né? PS Jewelry, o Facebook também é o mesmo nome. E voltando na sua pergunta, que eu já fugi um pouco de novo, eu sim gostaria que meus filhos continuassem, quando eu decidisse parar ali e passar para eles, mas isso não é uma coisa que eu vou obrigá-los. Isso tem que ser algo natural. Porque se eu falar, você vai ficar, eu trabalhei para que isso aconteça, eles podem ficar 5 anos e quebrar, então tem que gostar. Só que a boa notícia, a boa parte, que o Mateus de 7 anos, ele gosta mais de joia do que eu mesma. Sério? Se pudesse, ele quer colocar os anéis, ele quer colocar os cordões, pulseira. Então será que ele herdou o amor da mãe, então? Eu acho que sim, eu acho que ele continua. É porque tem o lado do pai também, tem o business do pai, né? Sim, talvez tem o business do pai. Mas o ideal seria se fosse um pra outro. Eu acho, mas eu acho que o Mateus tem um pezinho na PS. Tem. Amém, né? Vamos ver, né? Se for propósito de Deus... você recebe. Sim. E assim, nós estamos chegando na reta final e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está lá no Brasil, que tem a vontade de vir para os Estados Unidos, viver o sonho americano, ou para as pessoas que estão chegando aqui, que tem muita gente chegando, e para aquelas pessoas, Paulo, que já estão aqui há bastante tempo, mas não tiveram a coragem de dar aquele passo que você deu lá quando você estava no Sultana para ir para a Panamérica. Que você estava às cegas, você não sabia muita coisa, mas você teve coragem para dar aquele passo. Que mensagem você poderia deixar para essas pessoas, para elas acreditarem no sonho delas? Olha, primeiramente, que tomar a decisão de vir pra cá não é uma decisão muito fácil, né? Então tem que ser algo muito pensado. Como eu falei, às vezes a gente faz um plano, Deus faz outro. Mas se você chegou até aqui, você já está abençoado, você já é abençoado. Porque quantas pessoas estão lá atrás que gostariam de estar no nosso lugar? Sim. Então não desista dos seus sonhos, não pensa que você vai chegar aqui já colhendo. Não, você vai plantar para você colher. Aqui é um país de oportunidade. Quando eu comecei meu business aqui, com a prata, eu investi $400. Hoje eu tenho um business de milhões. Entendeu? Então, assim, $400 foi meu primeiro investimento. $400. Muito pouco. Minha primeira compra foi de $400. Então, assim, não desista do seu sonho.
faça o que você ama. Eu montei a primeira loja, fechei, só que eu falo uma coisa assim pros meus filhos, eu falo muito lá em casa. Eu não nasci pra perder. Ou eu ganho ou eu aprendo. Top. Entendeu? Perder não. Então assim, em cima de todos os meus erros, que foram muitos, pra chegar onde eu estou, eu aprendi. Então talvez eu tive que... Talvez não, porque tudo que acontece na nossa vida é Deus que nos permite. Eu tive que montar aquela loja lá atrás, eu tive que fechar, eu tive que passar pelo processo para me aprender a ter o business que eu tenho hoje. Então assim, eu acho que é isso. A gente nasceu para vencer e a gente não perde. A gente ganha ou a gente aprende. Tudo que você passou lá atrás, né, a vez que você quebrou, tudo isso foi um processo para te moldar para onde você está hoje, né? Sim. Porque hoje você se sente muito mais segura de si, do seu business, justamente pelo que você passou lá atrás. Sim. E seu horizonte mudou, né? Porque hoje o seu horizonte do seu business pode expandir até... Você já chegou muito longe, porque, por exemplo, é que nem você falou. Olhando para a Paula lá, dos 17 anos, se você fosse pensar onde você chegou hoje, você não enxergaria. Mas você tá aqui e também talvez você nem consiga enxergar onde você possa chegar lá na frente. Verdade. Entendeu? E Verdade. é assim que Deus trabalha. E você foi muito abençoada. Amém. Você foi muito abençoada. E continue assim, sendo abençoada você, abençoando a sua família, mas abençoando as pessoas ao seu redor. Amém. Também. Seu ambiente de trabalho, que você disse agora. E agregando na vida das pessoas, né? Para que não seja só sempre sobre você. Primeiramente sobre Deus, que é acima de todas as coisas. E você continuar fazendo, não só para você, mas fazendo para as pessoas ao seu redor, para que elas cresçam junto com você. Amém. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Sim, esse é o nosso foco. Eu sempre falo que a gente não cresce sozinho. E você quer ver as pessoas que estão do seu lado ali felizes, né? Sim. Porque assim, o que eu passei quando eu cheguei, eu não quero que as pessoas que estão do meu lado passem. Não tem porquê eu querer, não faz sentido. Quando eu escuto pessoas falando assim, nossa, eu passei por isso, você também vai passar. Eu chego e me arrepio, eu falo, gente, Pra nossa, quê? sabe, que visão é essa, sabe? Se eu puder dar um conselho, olha, eu passei por aqui e eu caí, Dizia, porque se eu cair, você também vai cair, sabe? Então, assim, e o que você falou é muito lindo, sabe? A gente querer ver as pessoas que estão do nosso lado. Porque falar é fácil, o negócio é fazer. Então, as meninas que trabalham comigo, a maioria são todas as minhas best friends, porque são pessoas que eu convivo todos os dias. E eu não quero só pra mim, porque Deus fala, né, que a gente tem que dividir. Jesus ensinava, compartilhar, Sim, né? compartilhar. Então, assim, eu quero ver as minhas meninas crescendo também. Eu quero vê-las bem-sucedidas, felizes, porque a melhor coisa é um funcionário feliz. Isso não tem preço. E eles crescendo, você cresce junto. Sim. E vira um ciclo, né? Sim. Então é isso, Paula. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Alguma história que você queira contar? Algo... Eu fiz todas as perguntas que eu deveria fazer. Eu acho que eu falei até demais. Mas foi gostoso. Você gostou da conversa? Sim, bacana. Gostei. É bom compartilhar a nossa história, porque às vezes as pessoas me conhecem agora e não vê o processo, os bastidores, o que aconteceu lá atrás. E o mais importante desse bate-papo, que eu orei, né, falei, Senhor, eu vou, porque através da minha vida, eu quero que o Senhor chegue em vidas, através do seu programa, da sua página, né, que o Senhor possa alcançar pessoas que hoje talvez não sabem por onde começar. Se vê, sabe, assim, nossa, mas eu não tenho isso, mas eu não faço aquilo. Gente, mas eu também não tinha. Eu não tinha carteira, não tinha carro, não falava inglês, não tinha GPS e eu metia a cara. Quando eu chegava dos clientes, minha felicidade não era nem vender, era chegar. O que eu ganhava naquela época, às vezes, não dava nem pra pagar os meus gastos. Então, assim, é você plantar, é você acreditar em você mesmo. Porque eu acho que o pior erro do ser humano é quando ele começa a pular demais. Ele não foca, sabe? Numa coisa só. Numa coisa só. Ele foca aqui 5 meses, não deu certo, pulou. Foca 5 meses. Então, assim, se você tem uma visão, você tem que focar, porque o caminho ele é estreito, mas ele é certo. Então, assim, foca no que você quer, foca no que você gosta, porque assim, pra mim estar onde eu estou hoje na PS, com todo esse investimento, né, com toda essa bênção que hoje eu me sinto que eu estou colhendo. Chegou a época da colheita, sim, né? chegou a época da colheita, mas eu tive que plantar, eu tive que passar. Eu deixei de sair. Plantar e regar, né? Sim,
Muito. Então as meninas que estão, eu tenho vendedoras que estão comigo já há 11 anos. Nossa, é muito tempo. Sim. É uma então, família já, praticamente. Sim, então elas sabem da minha caminhada. Então assim, domingo sem sair, trabalhando 7 dias, mas ali trabalhando para que as coisas acontecessem. Então as coisas não acontecem do dia pra noite. É igual você falou, só se você chegar numa família rica, conhecer um marido rico, que não foi meu caso, aí sim as coisas acontecem mais fácil. Mas se você quer conquistar com seus próprios passos, tenha paciência e não desvie os seus olhares, sabe? Foca no que você quer. Ô Paula, e você falou que orou para Deus para estar aqui por causa da mensagem que a sua vida leva para as pessoas, e eu acho que chega assim, porque, por exemplo, talvez tenha pessoas que estejam nos ouvindo, que estejam compartilhando, dormindo numa sala, num quarto, pensando em voltar para o Brasil. Talvez tenha aquela pessoa que, por exemplo, está trabalhando, surgiu uma oportunidade de emprego, mas ela não se sente qualificada para aquela oportunidade de emprego, e ela precisa de coragem. Talvez quando a pessoa ouça essa mensagem que você deu do seu ato de coragem, é a coragem que desperta nela. Amém. Desperta um gatilho. E tem aquela pessoa também, mais um exemplo da sua vida, que vai servir para as pessoas, que ela monta um business, você já tinha experiência, você já tinha bagagem. Muita gente hoje já tem experiência, já tem bagagem, monta e quebra. Essa mensagem chega para aquela pessoa também que talvez o quebrar não seja o fim de tudo, talvez esse seja o processo, te moldando pro palco que você nem consegue enxergar, porque é só Deus que enxerga. Verdade. Entendeu? Então são essas 3 principais mensagens que eu acho que você trouxe para nós, que você transbordou, né? Vamos dizer assim, para nós e para as pessoas que vão ouvir. E certamente vai alcançar alguém. Então eu queria te agradecer por você ter vindo, e agora outro agradecimento por você ter transbordado. Amém. Hoje você transbordou a história da Paula e todos esses ensinamentos que as pessoas vão poder conhecer agora, né? Obrigada. Escutar. Obrigada. Eu que agradeço. Então é isso. Foi um bate-papo muito gostoso, eu gostei bastante. Obrigada. Muito obrigado por ter. Desculpa por ter ficado te incomodando pra você vir aqui. Não. Falar, Paula, vamos lá, Paula. O pessoal tem que saber. Eu conheci um pouquinho da sua história já, né? Por causa de amigos em comum, né? A Elaine lá, por exemplo. Sim, maravilhosa, amo ela. Ela me contava um pouquinho, aí eu falei, não, tem que levar a Paula lá no sonho americano, porque a Paula é a cara do sonho americano, obrigada, né? Obrigada, de verdade, obrigada. Então, muito obrigado mais uma vez. E pessoal, vocês podem nos encontrar em qualquer plataforma, @Sonho Americano Podcast, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube principalmente. E Paulo, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Foi Obrigada. Um sucesso aqui. Que Deus continue derramando bênçãos na sua vida. Amém. Foi um prazer, um papo muito gostoso. E é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Sonho Americano Podcast, sonhando junto com vocês e com a Paula. Sucesso. Amém. Obrigado.